queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no capítulo 6 da Lei de Destruição. Livro dos Espíritos, né? Então, conforme encerramos o vídeo anterior, por isso que é bom a pessoa assistir tudo, porque um é sequência do outro. É como você começar a assistir um filme do meio em diante. Você não vai entender o fim da história do filme. Mesma coisa os vídeos. Vamos supor, tem 8 vídeos, a pessoa assiste só 4. Do quarto em diante. Não vai adiantar. Né? Você há de convir comigo. Vou tocar nesse assunto novamente. Que eu sou carne de pescoço. Mas não é. Gente, é aquilo que eu já falei. Na próxima existência eu quero vir professor. Ai, coitadinho daqueles alunos que caíram na minha sala. Não vou torturá-los. Mas eu vou exigir o máximo deles. Mas como assim? Eu vou dar o máximo de mim, mas eu vou exigir o máximo deles. Aluno meu não vai ter recreio. Belém. Ninguém sai da sala, vamos estudar. Estudar. Porque nós já vivemos de braços cruzados demais. Nós já vivemos num recreio. Você entendeu? Nós vivemos folgados demais. Eu tenho parentes mesmos que nessa pandemia soltou fogos, dando graças a Deus não ter aula. Agora, conforme vai voltando devagarinho as aulas, estão com depressão porque as aulas vão voltar. Chinelo. É brincadeira, tá? Então, você há de convir comigo que onisciente, onipresente, onipotente, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Gente, Deus não é nada disso. Oxe, Luiz, pelo amor de Deus, está lá na questão número 1, Luiz dos Espíritos. Gente, ele é isso para o nível evolutivo nosso. Mas nós não podemos limitar Deus apenas nestas questões. Deus está além de tudo isso, gente. Deus está além. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Está além. Isso seria limitá-lo, sabe? Seria... Olha, não tem nem adjetivos para isso. Deixa para lá. Então, olha só para você ver. Kardec torna a fazer uma outra pergunta aqui. O instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Presta atenção numa coisa. Sentido duplo nessa pergunta aqui, hein? O instinto de destruição teria sido dado aos seres. Não foi dado instinto de destruição a ninguém. Luiz, mas tá aí, Kardec tá perguntando. Luiz. Não, gente, mas Kardec deixou para que pudéssemos raciocinar. Vamos colocar nossa cabecinha para funcionar? Isso faz parte da evolução. Nós temos esse direito de raciocinar. Vamos raciocinar.
Não vamos permitir que a massa encefálica fique guardada no nosso crânio apenas ali para as pessoas dizerem assim, eu tenho massa encefálica. Não. O instinto de destruição teria sido dado aos seres. Ninguém deu instinto de destruição a seres nenhum. Você consegue entender isso? Ainda mais vivos por desígnios providenciais? Você vai entender por que sentido duplo isso aqui. Vou voltar. O instinto de destruição. O instinto de destruição, ele não foi dado a seres nenhum. Você entendeu? Ele não foi dado a seres nenhum. Por ninguém. Deus não deu o instinto de destruição. Ainda mais teria sido dado aos seres por desígnios providenciais? Não, gente. Por quê? Esse instinto de destruição é um processo natural na evolução do ser. Então, automaticamente, passando você por estes reinos, vamos pensar assim, para ficar mais fácil. Passando você por estes reinos, encontrando você-se nesta condição evolutiva. É um processo natural qual você deve enfrentar para que você consiga evoluir. Agora, é preciso entender que, em meio a esse processo do instinto da destruição, entendeu? Existe aquela destruição abusiva, quando um ser humano mata um outro ser humano, quando um ser humano mata animais para troféu. Isso caracteriza infringimento das leis divinas. O que, com o passar dos milênios, aqueles maus atos daquela irresponsabilidade, ele há de responder perante a contabilidade divina, porque ele ali é inserido na lei de causa e efeito, de ação e reação. Por isso, ali começa os elos. Quando há o desrespeito mediante uns e outros, quando afloram ali já o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, aí um ato pode o indivíduo
2, 3, 4, 5 mil anos, ele sofrer mediante as provas, as expiações, os resgates, por ele ter abusado. Porque as pessoas, nós respondemos pelo excesso, pelo abuso, pelo infringimento dos desígnios das leis divinas. Nós desrespeitamos as leis divinas. É ali que começamos, dali em diante, que começamos a prova, a expiação, o resgate. Porque no princípio tudo é mel, tudo é gostoso, mas dali em diante o negócio vira uma bola de neve. Então, observe por que nós estamos dizendo, né, vó? Pelo amor de Deus, dá licença. É brincadeira. Observe para você por que essa pergunta de Kardec, ela é dotada de sentido duplo. Olha a pergunta. O instinto de destruição. Não existe destruição, e sim uma transformação, uma metamorfose. Destrói-se sim um corpo físico na decomposição daquela aparência, mas todos os elementos são reutilizados pelos arquitetos siderais, então nada se perde, tudo se transforma. Acho que é de Lavoisier isso, né? Mas Lavoisier, não sei, acho que se for Lavoisier, não sei. Então, nada se perde, tudo se transforma, tudo se muda para melhor, tudo evolui. Então, o instinto de destruição teria sido dado aos seres. Não, o instinto de destruição não foi dado aos seres. Luiz, mas Kardec está dizendo. Não, ele dizer uma coisa, agora nós aceitar é outra coisa. Aceitar já é a falta de raciocínio. Aceitar é não querer entender que nós temos o direito de questionar, de raciocinar, de que foi deixado dessa forma para que pudéssemos, entendeu? Para que pudéssemos raciocinar e procurar entender que o instinto de destruição, ele não foi dado aos seres vivos. Ele não foi dado. A partir do momento que você se encontra neste nível evolutivo, onde você sabe que, condicionada, você encontra-se a estas necessidades. Isso não é nem instinto, e sim necessidades evolutivas. Entendeu? Então não foi te dado. Você consegue raciocinar dessa forma? Pena que eu não posso usar outros termos aqui. Porque senão, ó a orelha como é que já tá vermelha, ó. De puxão aqui da avó Leontina. Então, é lógico aqui, ó.
aos seres vivos por desígnios providenciais. Agora você vai entender o sentido duplo dessa palavra, dessa pergunta. Os bons espíritos respondem a Kardec não de acordo com a pergunta que Kardec fez. Como, por exemplo, Kardec fez uma pergunta assim, só para você entender. Esse suco aqui é de laranja? Entendeu? Kardec pegou um copo e interrogou os bons espíritos assim, esse suco aqui que encontra-se neste copo é de laranja? Os bons espíritos responderam assim: vamos fazer uma macarronada agora na hora do almoço, que ganhamos muito mais. Observe para você ver. É uma pergunta com sentido duplo, com a resposta com sentido triplo. Só que nós temos que analisar que tanto a pergunta está certa, quanto a resposta está certa. Porque isso é para que possamos entender, raciocinar. Entendeu? Essas nuances. Observa. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar ao fins que objetiva. Totalmente errado. Que, Luiz? Totalmente avesso à pergunta. Vou repetir de novo. As criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Gente, instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Fins? Fins? Pelo amor de Deus, gente. Vamos voltar ao primarismo. O universo, os universos, as dimensões, os cosmos não têm princípio e nem fim. A evolução não tem princípio e nem fim. Vamos por esse lado primitivo, porque isso é primitivo. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor Jesus Cristo, encontra-se em processo de evolução. Não existe fim na evolução. Não existe fim na evolução. Por toda a eternidade. Aí eu tenho que usar isso para poder explicar para as pessoas. Sabe por que eu tenho que explicar dessa forma? Porque, na verdade, não existe eternidade. Porque não existe nem passado, nem futuro, nem eternidade para Deus. E sim, tudo para Ele é presente. Mas nós estamos tendo que reportar a esses termos primitivos para poder explicar para as pessoas. Você consegue entender isso? É uma coisa tão fácil. E olha, gente, que de 100% eu estou explicando 0,5%. Eu podia falar 60% aqui dessas coisas, mas não posso falar. Então, as criaturas são instrumentos de Deus, de que Deus se serve. Deus se serve para chegar aos fins que objetiva?
Você viu por quê que dissemos aqui no início? Kardec pergunta aos bons espíritos se o suco é de laranja. Os bons espíritos respondem: vamos fazer uma macarronada? Mas Kardec está certo. Os bons espíritos estão certos. Nós é que temos que raciocinar a respeito disso. Sequência. Aos fins que objetiva, para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Então, para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Os seres vivos. Aí a gente entende os seres vivos em todos. Veja bem, gente. Eu sou carne de pescoço mesmo. Meu Deus do céu. Meu Jesus amado. Porque você já parou para analisar quantos bilhões de células existem no nosso organismo físico? Quantos bilhões de células? Vamos dizer assim, quantos bilhões de glóbulos brancos, vermelhos, plaquetas. Entendeu? Isso são todos seres em processo de evolução. Vamos recorrer ao mundo infinitesimal, que é o microcosmo. São todos seres vivos. Bota o microscópio num corrimão de um ônibus para você ver quantos milhões de fungos, bactérias e vírus ali você irá deparar. Você vai me dizer que aquilo ali não são seres vivos? Você vai me dizer que ali não existe seres em processo de evolução? Não, né? Você pega uma lata de lixo. Você tira aquele lixo ali, pega aquela parte mais podre do lixo ali e coloca no microscópio. Será que você já parou para raciocinar que número inimaginável de seres que vão aparecer ali na lente do microscópio, que a olho nu não conseguimos ver? Esses aí são todos seres vivos. E você sabia que ali no meio daquela colônia infinitesimal, você sabia que ali existe aqueles seres predadores? Ali existem os seres predadores também. Micróbios que comem micróbios. Células que são devoradas por outras células. Fungos que são devorados por outros fungos. No organismo físico, o sistema de defesa é composto por organismos de defesa. Como eles dizem, né? Os soldadinhos. Os soldadinhos são nada mais que
vírus positivo, células positivas, que se agrupam para defender o organismo físico, né, de corpos estranhos. Corpos estranhos são nada mais que, significa nada mais que outros vírus invasores. Tá dando pra você entender, né? Coisa tão facinha dessa, né? Então, esses soldadinhos eles se reagrupam. Você sabia que quando a pessoa corta a pele, você vai andando aí de bicicleta, você corta a perna, pronto, um corte. Você sabia que naquele momento o cérebro ele manda um comando para o sistema imunológico ali da tua perna para que todas as células se reagrupem ali e o mais rápido possível realizem a cicatrização. Gente, a cicatrização, parei no cicatrização, ó, porque o tempo, vou te falar, viu?